programa de hoje, vamos discutir como julgamentos por e-mail, videoconferências e outras ferramentas podem ajudar a acelerar os processos da justiça brasileira e contribuir não só para a economia de tempo e papel, mas também para a produtividade e principalmente a transparência exigida pela sociedade civil. Apesar dos avanços do judiciário nesse tema, existem ainda os obstáculos para a implantação de novos mecanismos e procedimentos para que a máxima "a justiça tarda, mas não falha" seja coisa do passado. O nosso primeiro convidado de hoje é o Edivaldo Sartor. Ele é gestor da área de gerenciamento de identidades da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço o convite. Como funciona o Tribunal de Justiça em São Paulo? De uma maneira geral, ou tentando ser mais didático, as partes, né, aí já entra um pouco o linguajar técnico, né, as partes ou quem se sente prejudicado em algum assunto entra com uma demanda no judiciário e aí o formato básico até então era papel, né, você entra lá com um pedido em papel, isso passa por uma série de trâmites no judiciário e em um dado momento isso vai ser julgado dizendo se você tem ou não razão, né, isso falando muito genericamente. E onde entra a tecnologia? E quando que ela entrou no judiciário para valer? Tem vários processos, né, que a tecnologia acaba se envolvendo lá dentro, mas eu acho que o grande marco onde a tecnologia, apesar de interferir em tudo, onde ela passa a fazer realmente sentido é a partir de uma lei de 2006 que institui o processo digital, né, a tramitação através de meio digital. Então, de uma maneira mais simples, o processo deixa de ser aquela pastinha, aquele calhamaço de papel com várias manifestações para virar efetivamente um arquivo que aí você vai trafegar isso por e-mail, por internet, enfim, você vai ter um acesso eletrônico a este processo. Tem muitos advogados que ainda usam máquina de escrever? Tem, a gente tem, é óbvio, eu não posso falar por advogados, mas a gente conhece muitos casos. E aí tem alguns casos que estão mais próximos de nós, TJ, da área técnica. Um dos primeiros locais, né, que foram implantado o processo digital em São Paulo foi na Freguesia do Ó. E até então, até cerca de, se eu não me engano, semana passada ou 15 dias, aceitava-se o peticionamento, né, o advogado podia colocar uma peça no processo no formato papel. Apesar de que na freguesia todo o processo já é digital, né? Tudo tramita lá na forma digital. Quando você fala que ele é digital, o que é exatamente? É não existir papel. Tudo que existe do processo, Aqueles calhamaços. Exato, aqueles calhamaços de coisa que a gente estava habituado, não existe mais. Tudo isso é digital. Então você não tem mais uma página a papel. Você tem uma página disponível no computador, na internet por exemplo, quando alguém vai anexar um arquivo que é uma conta de telefone, por exemplo, quem escaneia essa conta de telefone? Isso pode entrar como... o advogado entra com esse documento através da assinatura digital dele, ou seja, faz constar no processo eletrônico, ou, em alguns casos, essa foi a grande mudança aí dos últimos dias. Ele podia chegar com peticionamento à freguesia do Ó em papel, isso era escaneado, era validado por um escrevente, e aí devolvia-se esse papel, ou era inutilizado, etc., para que isso virasse uma peça digital. Semana passada saiu, acho que a resolução 551, se eu não me engano, que, de certa forma, obriga ao peticionamento eletrônico por parte dos advogados. Então, agora ele não pode mais chegar lá com um papel para ser digitalizado. E aí, falando em números, a gente não tem o reflexo disso ainda, mas a gente estima que cerca de 80% das petições eram papel que viravam digital depois. E essa história de que quando o processo vai para o Supremo Tribunal Federal em Brasília, ele sai no papel, é escaneado, é julgado, depois ele é escaneado, ele é impresso e volta para São Paulo, é isso? O grande... como a internet ou como qualquer outra tecnologia, são quebras de paradigmas, né? O processo digital ele não é uma realidade ainda no país inteiro, em todas as esferas, né? Tem relatórios do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que dão o ranking de alguns estados, etc. Hoje o processo digital representa, por esse relatório do CNJ, cerca de 6% do volume total. E aí, assim, então, como ele não é digital do começo ao fim,
Se ele começa numa vara digital, em um dado momento, ele tem que subir de nível, ele tem que ir, de repente, para um tribunal federal, enfim, subir na ordem de julgamento. Em um dado momento, eu tenho toda uma peça digital que eu preciso mandar para alguém que não tem como tratar essa peça digital. Ou, muitas vezes até tem, mas não existe uma padronização. E aí, o único jeito é efetivamente imprimir virar um processo de papel efetivamente para que esse transporte seja feito e essa análise seja feita em outra instância. E lá vai papel. E lá vai papel, e lá volta papel. E aí pode ser que em um dado momento ele volte a ser digital, né? Ou parte dele, pelo menos a sentença, volte a ser digital para tramitar digital. E qual é o próximo passo para a informatização do judiciário? Porque, por exemplo, houve agora essa polêmica dos juízes do TJ julgarem algumas coisas por e-mail, para acelerar os processos, quando não há necessidade de um advogado estar presente. Isso já começou? Existe, efetivamente, eu não sei exatamente qual o volume que isso está acontecendo, mas acho que o grande ponto de análise hoje é qual é a validade legal dessa questão de, por exemplo, aceitar um e-mail como parte de um processo. O e-mail é um meio digital, está aí, todo mundo usa, etc., mas qual a validade legal dele? Eu acho que essa é a grande pergunta a ser respondida, né? E aí não só não é o tribunal que vai responder essa pergunta, né? Isso é uma legislação. Isso. Agora, o magistrado, ele é um ser digital ou não? Ele é um ser digital enquanto tem o seu usuário e enquanto tem um certificado digital. Tá, mas ele, na vivência dele, no dia a dia, ele é pró-tecnologia ou ele é tecnofóbico? A gente tem os dois mundos. A gente convive com os dois mundos. O TJ de São Paulo hoje tem em torno de 2.500, 2.600 magistrados, entre primeira e segunda instância. Eu diria que a gente vive os dois mundos hoje. A gente tem um magistrado um pouco mais antigo, de carreira, que tem uma... Eu não digo necessidade, mas foi o dia a dia dele. Ele conviveu com máquina de escrever, ele conviveu com, se é que a gente pode chamar de tecnologias mais antigas, e ele é o dia a dia dele. Né? E aí, não que ele seja avesso à tecnologia, mas às vezes sente uma certa dificuldade em utilizá-la. Em contrapartida, tem magistrados, não fazendo alusão à idade, mas magistrados mais novos, etc., que estão totalmente favoráveis à tecnologia. A produtividade deles é maior? Então, a gente não tem dados concretos em cima disso. Agora, obviamente, em cima de um processo digital, por exemplo, faz toda a diferença, não o poder de julgamento dele, mas o próprio convívio com a tecnologia, né? Quanto mais inteirado com tecnologia, maior facilidade ele tem em utilizar tudo aquilo. E mais rápido ele... E mais rápido, por consequência, ele vai conseguir, primeiro se adequar com a tecnologia e aí, obviamente, consegue julgar mais rápido, digamos assim. Quer dizer, todo aquele arquivo de papel, isso está desaparecendo. Em São Paulo. Então, por exemplo, quando você tem que mandar para o interior, isso tá interligado ou não? Está. O TJ de São Paulo, o percentual processo digital São Paulo é interligado em todo o Estado. Em todo o Estado. Exatamente. Mas ainda, percentualmente, é um volume muito baixo, né, perto do todo. O TJ hoje tem cerca de 1.600 varas, se eu não me engano. Em torno de 1,5% trafega informação totalmente digital desse volume. 1,5%. E por que não é mais? Então, aí envolve várias coisas. Primeiro, a implementação da própria tecnologia, apesar da tecnologia existir, ser viável, etc., para os volumes, principalmente em estados como São Paulo, não é uma tecnologia barata. Acessível, mas pelo grande volume ela não é tão... Por exemplo, nós entrevistamos recentemente aqui o pessoal da Serpro com o software livre. O governo federal adotou o software livre e defende bastante o uso do software livre. No judiciário, se usa software livre? Existem frentes, né? Não são frentes partidárias, mas são frentes de teste realmente. A gente enquanto área técnica, fez algumas tentativas de software livre, etc., mas a gente percebeu uma dificuldade muito grande para o usuário final utilizar essa característica ou esse tipo de software. Que é o que se ventila muito, né? Suporte, característica de suporte e usabilidade. É o usuário interagir com essa tecnologia. Então, hoje a gente tem software livre, sim. Não sei se no volume ideal, também não cabe entrar nesse mérito. Mas mais em background, mais na parte de servidores.
para que o usuário não tenha que interagir com essa cara diferente, digamos assim. Sim, mas na integração dos sistemas, por exemplo, não é uma solução você ter um... Existe um sistema unificado? Quem pensa no Brasil essa questão dos sistemas do judiciário? Existe um... Existe. Não é, até onde eu sei, né, também, como eu disse, não vou entrar no mérito jurídico, mas que não é minha área, mas o CNJ hoje faz esse papel, Conselho Nacional de Justiça. Ele foi criado com esse intuito de criar uma padronização do judiciário em todos os estados, ou seja, num espectro maior. Isso entra na área técnica também, de definição de software, de conduta, de procedimento? Não chega tão técnico, né? De repente não vai falar da linha de comando. Porque o ideal seria que tudo tivesse integrado, para andar mais rápido, não? Exato. Então, como eu disse, não entra especificamente numa linha de comando, num nome de produto, mas ele dá algumas diretrizes. Então, assim, teoricamente, você pode usar o produto A e outro tribunal usar o produto B, mas tem que existir alguma coisa que seja padronizada entre tecnologia A e tecnologia B para que consiga haver essa troca de processo eletrônico. E a escolha do equipamento, ela é independente? Ou seja, cada tribunal pode escolher o software... Não existe uma diretriz nesse sentido? Não, cada tribunal tem a sua autonomia, né? Seja na área técnica ou seja em outras áreas, ele tem a sua autonomia. Então, sim, hoje cada tribunal pode adotar a sua linha de tecnologia que ele pretende seguir. Isso pode ser ruim no momento de você integrar todo mundo, né? Isso pode ser ruim, mas aí cai nessas características de integração que talvez o CNJ, que é o que eles estão pensando. Então, tecnicamente falando, não interessa muito, só tecnicamente, não interessa muito se o tribunal A usa a tecnologia A e o tribunal B usa a tecnologia B. Desde que tais tecnologias tenham um ponto em comum, né? Tem alguma característica. E aí, entrando mais para a área técnica... Mas é importante isso. Que tecnologia é essa que pode ter essa interoperabilidade para que a gente tenha os processos trafegando com mais sistematizados? De uma maneira mais genérica, o web. O web hoje é o grande integrador. Nuvem não necessariamente, ambiente web. Quando eu estou falando de ambiente web, eu quero dizer que, de uma maneira geral, uma página web, uma página de internet, apesar dela estar rodando em hardwares ou softwares diferentes, ela vai ser exibida para todo mundo da mesma forma, né? Em diversos hardwares. Então, a página da internet, tribunal A, posso rodar numa plataforma... Que é o teu site aqui, né? Exatamente. Que é aqui, que todo mundo pode... Todo mundo pode entrar aqui, Exato. A página do TJ, o portal ESAGE, que é a parte de serviços eletrônicos, independente da plataforma que eu estou utilizando por trás, independente do software que eu estou utilizando, e também independente do hardware de quem está na ponta, sim, seja um desktop, um tablet, etc., ele vai ter acesso a essa tecnologia. Então, hoje, a grande padronização aí é formato web. No terceiro bloco, a gente volta para conhecer um pouco mais do site do TJ e como que o cidadão pode usufruir e conhecer melhor o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí, você teve alguma ideia para a fila andar? Conte para a gente através do nosso Twitter, que é @RedeTVT. Eu quero lembrar também que você pode participar da nossa comunidade no Facebook, é só procurar por Rede TVT. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos na sequência.